Boa noite, amigos, ao vivo pela internet, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo, estamos em 2016, mês de setembro, dia 21. Iniciando nossa reunião, vamos fazer a importante conexão com nossos queridos colegas, amigos, trabalhadores, estudiosos, amorosos, companheiros da espiritualidade, que nos acompanham, nos intuem, estão sempre presentes, né? São pessoas como nós, né, que transmitem as melhores energias para todos. Assim, ligados mentalmente a esses amigos, ligados mentalmente às energias superiores, imaginemos gotas de luz caindo no ambiente, que possamos absorvê-las e integrá-las em nosso ser. Aberta está a reunião. Tudo bem, colega? Tudo certo. Tudo certo? Dr. Júlio Geuser é cirurgião plástico. No momento ele está aqui, evidentemente, não por essa questão, embora às vezes perguntas sobre isso venham, né? Mas ele vai falar sobre um tema que ele intitulou Ponto de Equilíbrio. Não deve ser sobre alavancas, né? Com certeza. Não. Mas vamos ver do que se trata e, à medida que ele for falando, são bem-vindas as perguntas. Lembramos que a nossa reunião se caracteriza por ser dialogada. Essa é a proposta do Instituto de Cultura Espírita. Então, por favor, possam interromper, apenas levantar o dedo para ele concluir o pensamento e a gente dá a palavra e passa o microfone. Microfone precisa? Precisa. Não, o pessoal da internet não escuta a pergunta. Depois eles mandam e-mail para a gente. Perguntaram uma coisa e eu não consegui ouvir e tal. É por isso. Bem, amigo, pode se iniciar? Podemos. Isso. Quer que inicie com alguma questão? Ou... Sim, começamos já com a primeira questão? Com a primeira. Boa noite, doutor Júlio. Primeira pergunta. O que são os desequilíbrios e como são gerados? Bom, primeiro, então, em relação ao título, ponto de equilíbrio. Vamos só abranger para a gente ter uma ideia do que nós vamos falar. Esse ponto de equilíbrio é referência a um ponto de equilíbrio mental. O que quer dizer isso? Que o tempo todo nós estamos gerando equilíbrio e desequilíbrio para que a gente esteja sempre num estado de neutralidade. O que quer dizer isso? Teoricamente, nós estaríamos, se não tivéssemos estímulo nenhum externo, nós estaríamos numa linha neutra. Só que nós estamos em constante interação com o meio, através dos nossos sentidos físicos e no plano astral, interação energética, e isso faz com que a gente esteja constantemente em atividade. Tanto é que fisicamente o nosso cérebro nunca é desligado. Ele é um aparelho elétrico ligado quando nós nascemos, junto com o coração, e só vai desligar quando tiver morte cerebral realmente, e o coração quando tiver sua parada. Mas o que acontece? Do ponto de vista mental, o ponto de equilíbrio é aquele ponto em que a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Então saúde, doença, alegria, tristeza e os seus pontos diferentes. E o que acontece com nós nesse período? Se nós fizermos um gráfico, o que acontece? Nós temos uma linha que sobe e desce, que é o nosso estado emocional. E dentro dessa linha que sobe e desce, nós temos uma linha que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Na verdade, nesse caso, seria uma linha de equilíbrio. Isso quer dizer que os cenários da nossa vida, eles estão constantemente mudando. É como se nós estivéssemos parados. A nossa mente, o nosso eu está parado, mas o cenário está se movendo. E o tempo todo, o cenário muda para uma cena de alegria, uma cena de tristeza, como eu falei, saúde, doença e os seus contrários. E nós reagimos a essas situações.
Então, nós estamos constantemente recebendo esses estímulos externos, seja nessa parte alta ou na parte baixa desse gráfico, né? Ou recebendo uma cena de tristeza ou uma cena de alegria, nós interagimos com ela. E aí nós geramos uma reação, um campo de energia que nós produzimos em função da análise que nós fazemos desse cenário. Essa energia que nós produzimos é que pode gerar os desequilíbrios, ou não. Então, desequilíbrio é aquela energia que nos tira do estado basal da existência e nos coloca numa situação negativa. Ou seja, produzindo energias tóxicas, energias densas dentro do nosso campo, para que depois a gente tenha que drenar, consumir, ou uma série de palavras diferentes que a gente usa para dizer que nós estamos consumindo a energia densa que nós produzimos dentro do nosso próprio campo em função da reação à mudança de cenário. Interessante que esse tipo de abordagem exatamente é a abordagem que nós usamos aqui no ICEF, né? Parece que você assiste às outras reuniões. Porque a gente não costuma usar muito a terminologia assim, erro, pecado. Bom, pecado jamais, né? Mas a gente tem realmente essa concepção, né? De que nós estamos sempre interagindo com o meio, nós estamos tendo as reações típicas do nosso grau de evolução, que infelizmente nem sempre é dos melhores, né? E isso é um processo automático que gera um mecanismo reacional energético com consequências posteriores, né? Não existe castigo, nem punição, né? E como é que você designaria, então, dentro dessa linguagem nossa, né, a questão do erro? Mais ou menos você já disse, né? Mas tudo bem. Isso. É que assim, o erro, eu já descrevi até no último livro, eu tenho algumas coisas... Não existe. Tem algumas coisas assim que me colocam em conflito e às vezes em desequilíbrio. Então, por exemplo, a palavra pecado é uma coisa que realmente ela não pode existir hoje dentro da nossa concepção, porque ela tem um conceito totalmente equivocado do que a gente pode ter como escolha. Então, nós temos escolhas, nós escolhemos caminhos. Nunca é um caminho errado, porque é um caminho de aprendizado. Ele pode tomar um caminho que não é o que eu tomaria, mas aquele caminho vai ter ensinamento que vai dar sequência nessa engrenagem, nesse aprendizado. Então eu sempre insisto, não existe erro, existem escolhas. Por isso que a gente não pode julgar escolhas, porque quando nós tomamos uma escolha, ela é tomada em função dos dados mentais que nós temos. Ou seja, durante toda a nossa existência nós somos colhendo informações, colhendo os dados da interação que tivemos, né, com outras pessoas, com o meio, enfim, o nosso aprendizado. Ele formou um sistema de avaliação. E esse sistema de avaliação, ele nos conduz para uma direção. Ou seja, a síntese dele, o vetor, a resolução final, ele direciona para uma situação. Então, por isso que as pessoas tomam condutas diferentes. Porque elas veem, ouvem e elas resumem aquela situação e direcionam, tomam a sua conduta. E isso gera o comportamento. E a forma com que faz a análise, a personalidade de cada um. Então, tudo em função dos dados que tem em sua mente. Tomou a decisão, é a sua escolha. Inclusive, é o seguinte, isso automaticamente nos torna mais tolerantes com os outros, mais indulgentes e menos julgadores. Exatamente. Na verdade,
é isso que se ensina, mas com essa concepção fica muito mais claro, muito mais fácil, né? Sim, exatamente. Bem, sigamos? Sim. Então, na primeira pergunta, tratamos do que o que são os desequilíbrios e como eles são gerados. Só vou fazer um apontamento. Então, como eles são formados, eu deixei meio perdido, prefiro deixar bem claro. Os desequilíbrios, nesse caso, são as energias mentais tóxicas, densas, que nós produzimos dentro do nosso campo. Ninguém coloca lá dentro. Não é uma outra pessoa que coloca essas toxinas mentais. O que é uma toxina mental? Vamos deixar mais claro. Se uma pessoa se aborrece com alguma coisa, se ela fica chateada, se ela fica com raiva, ou fica com mágoa, com rancor, independente, ninguém colocou isso dentro do campo dela. Ela produziu, em função da forma com que o cenário se formou. O cenário pode ter um protagonista ou outro, que é a situação, pode ser irmão, pode ser marido e mulher, pode ser dos próprios pais, pode ser amigo, colega de trabalho, enfim. Então, teve os personagens que estavam fazendo parte do cenário, mas nenhum deles depositou nada dentro do teu campo magnético. Quem criou foi tu. Então, não existe um culpado para que você esteja aborrecido. Você se aborreceu com a situação. Então, se a partir daquela energia foi criado um desequilíbrio, é seu desequilíbrio em função da análise e das emoções que você produziu por aquele cenário. Das outras vezes eu até dei um exemplo que eu acho que cabe bem aqui. Na verdade, eu acho que eu já dei umas 3 vezes esse exemplo aqui. Então, o pessoal que assiste a todas elas deve estar cansado. De novo esse exemplo, mas é que eu acho que esse é o que cabe melhor. Também faço isso. Então, imagine que, por exemplo, estamos, eu e o Dr. Ricardo aqui, chega alguém e não gosta de vocês. Vocês dois são uns chatos. Todas as vezes estão lá na frente falando um monte de coisa e são uns chatos. Como que nós vamos entender isso? Vejam bem, isso foi o cenário. Quem está falando é um personagem que está interagindo comigo. Quem colocou o personagem ali? O universo todo. Não vem ao caso. Mas falou a mesma coisa para nós dois. Dr. Ricardo, anos-luz de evolução à minha frente. É só um exemplo. Olhou e foi indiferente para ele a situação. Não, na verdade se apiedou. Que pena, está passando por uma dificuldade. Para ele chegar aqui e falar uma coisa dessa. O que aconteceu com o campo de energia, Dr. Ricardo? Nada, não se alterou. Então, as energias que foram depositadas aqui dentro são as dele, não mudaram. Eu já me aborreci, já não gostei da situação, já fiquei com raiva. Vejam, é o meu estado emocional reagindo àquela situação. Se eu fico com raiva, eu produzo uma energia dentro do meu campo magnético, que é minha. Eu poderia não ter criado. Mas agora que eu criei, eu vou ter que me desfazer dela. E aí, se desfazendo dela, ela tem uma certa atração pelo corpo físico, e essa atração, isso pode gerar uma doença física. Por isso que, por exemplo, as pessoas mais irritadas, mais nervosas, podem ter mais problemas cardíacos, por exemplo, pressão alta ou alguma coisa nesse sentido. As pessoas mais depressivas, isso é uma estatística, mas que não serve para todo mundo. É só uma estatística que, aliás, tem mais de 5.000 anos, mas sim, as pessoas depressivas têm mais problemas pulmonares e as mais irritadas têm mais problemas cardíacos. Isso é um conhecimento chinês, na verdade tem mais ou menos uns 5.000 anos.
Tem outras relações que foram feitas, assim, problemas, pessoas que têm mais mágoa, tem mais problemas hepáticos, problemas de fígado. Então tem uma lista, né? Mas não vem ao caso, assim, porque a gente não sabe que não é sempre, então são variáveis. Mas só para dar um exemplo, como a doença foi gerada pela própria pessoa, pela forma com que ela está vendo as situações, então isso gera desequilíbrio. Então nós estamos falando justamente disso. Quando nós saímos do nosso basal para produzir uma energia que pode nos fazer mal. Até esse momento, alguém de vocês gostaria de levantar um questionamento? Passa o microfone para ele. Não, é para você? Não, é que fez um movimento diferente. Mas já que o microfone caiu na minha mão, então eu vou falar um pouquinho. Eu entendo mais ou menos o que está falando assim, do ponto de vista da evolução. Nós todos aqui estamos imersos no nosso planeta aqui num processo evolutivo. Estamos imersos num mundo de dualidade, que envolve todos os lados positivos e negativos, feio, bonito, enfim, todas as facetas da dualidade nós estamos vivenciando. E nós temos que saber não produzir as tais energias negativas para que a gente possa seguir o nosso caminho evolutivo. Aqueles que conseguem evoluir com mais rapidez são aqueles que não se aborrecem com certo tipo de problema, que sabem perdoar, ou seja, que não se sintonizam com esses desequilíbrios todos que o meio nos atinge. Então essa é a maneira que nós temos de evoluir e saber separar essas emoções que são, digamos assim, negativas ou que prejudicam, ou que desequilibram a gente. Essa é a colocação que eu queria fazer. Eu estava falando e eu estava raciocinando aqui. Mas exatamente, bem isso mesmo. Então, só assinar embaixo. Né? Só. Moça lá atrás. Boa noite. Eu me lembrei de uma frase que eu fiz um curso sobre psicossomática, né, que fala do pensamento que ele produz. O pensamento possui propriedades físicas, né? E aí atrai, conforme a nossa frequência de pensamentos, né? Ela vai atrair essas energias e vai trazer desequilíbrio para o corpo físico, né? É só um comentário assim que eu me lembrei sobre o tema, né? Também. E eu acho importante, né, falar também um pouco da psicossomática, a parte do pensamento que afeta muitas pessoas. Se a pessoa está no desequilíbrio, está em baixa frequência, está com rancor, ressentimento, né, sobre o perdão também, no dia a dia, né, são coisas bem sutis que fazem grande diferença no bem-estar físico, né, do dia a dia das pessoas. É isso? É isso. É exatamente o que você tinha falado, né? Deu até o exemplo do rim, do pulmão, do coração, né? Isso. Ok, tudo bem. Sigamos. Só vou fazer um apontamento, é que assim, a psicossomática, soma é corpo, psico é a parte do psiquismo, né, de cada um, mente. Então, é justamente isso, a psicossomática é a interação. Então, quando hoje a própria medicina está dando muito mais atenção às doenças físicas sendo relacionadas com o estado psíquico, com estresse, depressão e outras coisas. Né? Sigamos? Seguimos. Então, a questão 2, como são formados? Podemos ir adiante? Eu acho que já foi. Já foi. Foi respondida, né? Tá, então, a terceira questão, que é o ponto de reflexão. Estamos encarnados, o equilíbrio do ser é mental, precisa compreender a sua situação.
deve estar ajustado ao agora com projeção para o futuro. Esse é o ponto de reflexão. Isso. Quer que eu leia novamente? Não, não. Eu vou até... O que acontece? Ponto de reflexão, por quê? Porque é um ponto para que a gente pense. Pense em relação a o que somos nós e nossa posição. Então, o que somos nós? Seres eternos. Ponto. Mas nós já vivemos em outros estágios inferiores ou mais simples e estamos evoluindo em patamares diferentes. E o agora é o ponto em que nós estamos. Então, o agora é o quê? Somos seres humanos encarnados em um patamar evolutivo em que nós não vivemos mais nas cavernas, mas temos um sistema, um corpo físico com um sistema de doenças ainda muito, muito precário. Então, tem muita coisa muito melhor para vir daqui a alguns milhares de anos. Os espíritos encarnados lá vão olhar para essa época e achar que era uma barbárie tomar uma injeção para melhorar alguma coisa, né? Assim como nós olhamos para trás e vemos uma barbárie quando a pessoa tinha uma doença que eles não se sabia alguns poucos mil anos atrás, aí retirava a maior parte do sangue da pessoa, que era para ver se saía todo o mal junto. Ou na própria época de Descartes, que não foi há muito tempo atrás, 1400 e pouco, né, uma coisa assim, não lembro exatamente, em que se achava que as pessoas, quando estavam doentes, eram porque tinham demônios andando nas suas veias. Então a gente vê que assim, não faz muito tempo. Mas a gente já não vê mais daquela forma. Então assim, daqui a 1000 anos a gente vai olhar para trás e essa nossa conversa aqui vai ser muito primária, né? Então a gente tem que entender que as etapas evolutivas, a gente tem que entender, saber quais são elas e saber que, apesar de sim somos seres eternos, nós vestimos um corpo físico agora e vivemos num ambiente X. E a gente tem que estar em equilíbrio dentro de cada ambiente. É o que eu falei no começo. Os cenários vão trocando. Dentro dessa vida, vai trocar muitos cenários de alegria e tristeza, e saúde e doença, e todas essas coisas. Só que isso vai dar sequência na próxima vida, e depois na próxima. Só que o cenário que vai gerar, ele é diferente. Então, a gente vai ter um corpo melhor, vai ter um acesso melhor à saúde, a condições de vida e tudo. Então, o que eu quero, quando eu falo de ponto de equilíbrio dessa forma, é que a gente veja o todo do nosso ponto de equilíbrio agora. Não só dessa parte espiritual, mas como um todo. Tá? Para que a gente consiga olhar para o lado e dizer, olha, qual que é o meu ponto de equilíbrio hoje? O que eu tenho que mudar, alterar, para que eu esteja em equilíbrio e saiba reconhecer os cenários que vão mudando sem que me afete tanto. Eu diria que se a gente conseguir chegar até o final, vai ser mais ou menos um mini curso, porque a gente vai conseguir ver com uma certa amplitude maior as coisas aí à volta. Está elaborado em termos de perguntas mesmo? Na verdade eu coloquei algumas sim, mas outras não, porque eu não... se a gente citar alguma coisa, a gente consegue abranger Tudo bem. mais. Então, vamos para a quarta questão aqui. Pontos de vista que podem gerar desequilíbrio. Sou espírito e minha vida está completamente voltada para a vida espiritual. Não preciso das coisas da terra. Não vou levar nada junto. A grande pergunta é: está preparado para este ponto de vista? Então agora nós vamos começar a esquentar o nosso ponto de vista. Isso é uma coisa que quem vive dentro de uma casa espírita, vive, que eu digo assim, compartilha de alguma forma, tem uma visão espírita
Normalmente, se já faz anos que está, ele tem uma visão um pouco mais leve da situação. Mas quando acaba de chegar, fica um pouco mais afoito. E aí começa a deslumbrar um mundo espiritual que ele às vezes acaba se perdendo, no sentido de que, então calma aí, então eu sou um espírito. Então eu não preciso de mais nada. Então eu não vou cuidar do corpo, não vou cuidar de nada, porque eu vou deixar tudo isso mesmo. Né? E isso é uma coisa que acontece, é uma realidade. Até mesmo porque existem frases e colocações de séculos e séculos atrás, milênios atrás, que tinham um significado simbólico e que muita gente interpreta ao pé da letra, né? Por exemplo, aquela frase, dá tudo que tem aos pobres e segue-me, que Jesus te disse, né? Então, muita gente leva ao pé da letra, né? Que seria um absurdo total, né? Exatamente. Mas segue. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente tem que ser regido, os nossos passos precisam ser regidos pelo bom senso. Por quê? Acabou a pergunta assim, a gente está preparado para isso? O que quer dizer isso? Que realmente nós somos espíritos, vestindo corpos físicos. Mas se hoje eu resolver que não vou trabalhar mais, vou viver na rua. Por quê? Porque São Francisco também viveu, Jesus não tinha nada, e eu acho que se eles foram bons exemplos, então também vou. Será que eu vou estar preparado para o revés da miséria, da fome, da doença e tudo isso? E qual o grau de utilidade disso? Né? Exatamente. Então, a gente tem que ter essa noção de que, será que eu vou me manter em equilíbrio dentro desse cenário? Ou será que esse cenário vai me trazer muito mais mal, gerando transtornos emocionais, de frustração, de tristeza e um monte de outras coisas, do que se eu tiver uma estabilidade, reconhecer o estágio que eu estou e as minhas necessidades? Então, a pergunta é justamente essa. A gente tem que entender onde é que está o equilíbrio para mim. Se é uma pessoa que realmente não se importa, ela pode viver na rua, com esmolas, independente. Conta a história que São Francisco fez isso. Mas aí vem a questão. Ele estava preparado? Será que eu vou estar? Então eu posso sair dessa vida muito mais pesado, com uma carga de toxina mental, de arrependimento, frustração e um monte de coisa, até com raiva, por exemplo, fica doente, aí vai procurar o postinho de saúde e não tem médico, né? Tá de greve. Aí já cria aquela raiva do sistema. Então, como assim? Então, essa situação é onde cada um precisa saber o seu equilíbrio, reconhecer o seu estágio, reconhecer o cenário que está se formando e precisa de estabilidade. Então, esse é o primeiro passo para que a gente comece a pensar assim, o ponto de equilíbrio, será que está nos extremos? Não. Não, pelo menos para a maioria. Né? Como nós somos a maioria, eu digo por mim, eu não estou no estágio dos extremos. Então eu preciso de estar em equilíbrio de outra forma. E eu estando em equilíbrio, vejam bem, ninguém produz carga densa, negativa, no campo do outro. Mas se eu não tiver equilíbrio, eu vou estar produzindo na minha. Se eu estiver produzindo na minha, eu vou ter que drenar. E outra, a hora que eu desencarnar, eu levo todo esse peso para o plano astral. Ou seja, não vou chegar lá santo porque eu não tinha nada, ou porque eu tive uma vida miserável. Não é assim que funciona. Eu vou chegar lá com a energia que eu produzi. Se eu estou muito feliz assim, ótimo. Se eu não tiver, tem alguma coisa errada. Eu não estou em equilíbrio.
Tem uma frase que eu gosto muito também, sobre a verdade, né? É uma definição muito simples, mas que encaixa perfeitamente dentro dessa conceituação, que verdade é o acordo do seu pensamento com a sua realidade. Com a sua realidade. Para alguns indivíduos, aquela é a verdade, e é mesmo, porque ele está em sintonia total com aquilo. Agora, se eu não estou mais em sintonia com aquilo e agrido a verdade que eu já tenho, evidentemente eu entro nesse desequilíbrio, né? Sim. Então, é algo crescente e evolutivo, né? Para alguns indivíduos, a verdade é exatamente aquilo que ele está vivenciando, agindo daquela forma, porque é a conceituação que ele admite como verdade. Então, é mesmo. É questão da consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Né? Pergunta o Livro dos Espíritos. Na consciência, a resposta. Não está em livro nenhum, em lugar nenhum, em religião nenhuma. Na consciência, ponto. Né? Está de acordo com a consciência, está com a verdade. Né? É claro que isso é evolutivo. Amanhã eu já vejo, não é bem assim. Né? Exatamente. E aí é que entra a questão de que, se está escrito na sua consciência, é por quê? Porque você pode estar fazendo alguma coisa que pode ser errado para mim, mas a própria pessoa não está produzindo energia densa dentro do próprio campo. Por quê? Eu vi também várias citações dizendo que a cada um é cobrado conforme suas obras ou os seus pensamentos, né? Suas obras, que eu digo, o conjunto. Então, o que acontece? Se a pessoa ela age em função, reagindo a uma situação com análise daquilo que tem, que é normalmente o que acontece, ela produz uma energia X que talvez a outra pessoa agindo da mesma forma, mas com maldade, produz uma energia muito mais densa. Tá? Mas uma outra coisa que eu preciso deixar, até em relação antes à psicossomática, a reação do pensamento lá, é que o que é pensamento? Pensamento é a capacidade de projeção. O que separa os animais mais simples do homem? O pensamento. 8 e 80, um pensa e o outro não? Não, porque não existe saltos. Existe um processo lento dos mais simples e cada vez pensando mais. Então, nós pensamos mais. Mas o que é o pensamento? Os animais mais simples, eles agem por instinto. É uma análise bruta. Ou seja, ou é 8 ou 80, ou seja, está com sede, toma água, está com fome, caça, come. O pensamento, ele permite projeção. Estou com fome. Bom, então eu tenho que caçar. Mas eu posso caçar assim ou caçar assado. Eu posso, essa eu não vou caçar agora, posso deixar para depois, eu vou caçar aquela. Ou seja, essa capacidade de projeção, de análise, não sendo bruta, é o que nós chamamos de pensamento. Quando um animal age, por isso que o instinto é muito mais rápido que o pensamento. Porque o pensamento, ele faz análises e meta-análise, ele pega tudo que é tipo de dado para tomar decisão. Enquanto o instinto é muito mais rápido. Só que, sendo mais rápido, ele não tem um reflexo emocional importante. Se ele não tem um reflexo emocional importante, ele não produz aquelas energias densas de arrependimento, de mágoa, de rancor. Ele tem os sentimentos básicos de medo, de fome, de sede. É um tipo de análise mais bruta, mais primitiva. Nós não. Nós temos a paixão, temos o amor, temos a mágoa, nós temos o rancor, que são coisas que os animais não têm. Eles fazem análises rápidas. Então, isso foi só para deixar essa situação que nos separa
equilíbrio. Por incrível que pareça, nós entramos muito mais em desequilíbrio, eu diria assim, muito mais mesmo em desequilíbrio, que os animais que são mais simples. Justamente por isso. Porque a análise deles é instintiva, é rápida e é direta. E a nossa é analisando. Por exemplo, mas a pessoa poderia ter feito diferente, não precisava ter me magoado dessa forma, poderia ter feito isso. E aí essa linha de pensamento começa a gerar mágoa, rancor e umas outras coisas. Isso faz parte do processo evolutivo normal. Só que em determinado momento, ele funciona assim. O pensamento vai até uma determinada análise. E quando chega em determinado ponto, ele começa a baixar. Por quê? Porque ele se depara com o conhecimento real da engrenagem. Ou seja, chega um ponto em que ele não fica remoendo essa situação. Chega um ponto em que ele reconhece que a outra pessoa pode agir da forma que ela quiser. E ela reagindo da forma que ela quiser, como uma escolha, não como um erro, ela pode, eu posso aceitar. E aí entra outra situação, aí eu não preciso perdoar, porque eu estou aceitando a ação dela, a escolha dela. Então ela não me feriu, ela não me lesou. Os dois saem ganhando. Né? Então, vejam que esse é um outro patamar evolutivo que é o nosso próximo passo. Reconhecer a perfeição da engrenagem e vivenciar ela. Porque por enquanto a gente está no meio do caminho. Meio animal instintivo, meio animal pensante. A hora que a gente der o próximo passo, a nossa análise vai ser completamente diferente. Lembrando, inclusive, que os instintos, eles também são progressivos, né? Cada vez mais se estruturarão instintos mais elaborados, tá? E os instintos de hoje, tanto dos animais quanto dos homens, eles se formaram em milhares de reencarnações. Milhares de reencarnações. Eu estava num zoológico aqui no interior do estado com um parente e tinha uma fêmea de um animalzinho, não me recordo qual era, tigre, uma coisa qualquer, que estava amamentando. Aí ele pegou e falou, puxa, mas que fantástico, né? Como é que ele sabe, já nasce sabendo? Eu disse, porque ele já fez isso milhares de vezes. Entende? Está estruturado no inconsciente dele. Então, aquele reflexo instintivo do mamar, entende? Como é que se estruturou isso? Estruturou no inconsciente, são milhares de reencarnações do processo evolutivo. Tá? Assim, nossos instintos que nós temos hoje. Né? Exatamente. Exatamente. Inconscientes. Vamos para a próxima pergunta. Na vida, o que estabeleceu os pilares do equilíbrio? A própria evolução? Depois a gente vai falar dos pilares do equilíbrio, ou seja, os pontos chaves que podem nos manter em equilíbrio ou nos desequilibrar. Repete para mim, por favor. Na vida, o que estabeleceu os pilares do equilíbrio? Sim. De parar por aí? Não, já está bom. Uhum. Então, o que acontece? Dentro desse processo evolutivo que hoje faz com que nós sejamos seres humanos, nesse patamar X de evolução, foi justamente o processo de acúmulo de informações. Mas o que foi mais importante? Quando nós fomos formados já há milhares de anos atrás, eu digo nós, hoje nós mesmos que estamos aqui dentro da sala. Então, milhares de anos atrás, nós estávamos, talvez centenas de milhares de anos atrás, nós estávamos nossas mentes estavam com muito menos dados, muito menos informação para análise e estavam em corpos mais simples. Então, mesmo estando em corpos mais simples, algumas coisas já nos mantinham ou não em equilíbrio. Por quê? Porque quando um animal se expõe como presa,
ele vai ter medo. E o medo por si é um mecanismo de defesa, mas ele também gera desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio, eu ia contar uma historinha, mas eu vou vai ocupar muito tempo. Não, pode contar, não há problema. Todo mundo gosta. É porque mesmo os animais mais simples, o que acontece? Eles reagem às situações. Então, o medo, por exemplo, é uma das principais causas de morte em animais que são mais simples. O que eu ia contar era a história de um colega que tinha um chihuahua, né? E aí uma vez o carteiro, o chihuahua é um cachorrinho pequenininho. E era de um colega meu da faculdade. E ele estava dormindo na sala. E aí o carteiro entrou e bateu palma. E o cachorro se assustou e morreu do coração. História triste, mas a reflexão é que o medo, ele sempre fez parte da evolução. E esse é o exemplo de que um estado psicológico pode causar um problema físico. Ou seja, o susto. O susto é totalmente psicológico. O carteiro não encostou nele, mas ele morreu do coração. Entenderam a relação? É lógico, é um extremo, mas só para entender a relação dos dois, tá? Da mesma forma, se era um cachorrinho irritadinho, podia ter um problema já de arritmia, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas dentro desses pilares, o que foi principal? Que nós seguimos leis de autopreservação e preservação da espécie. Nós sempre vamos seguir isso. E isso nos direciona para um outro ponto, que é o ego. O ego, ele surgiu dentro já da espécie humana quando estávamos pensando. Tá? Por isso que eu fiz antes a relação do pensar e não pensar. O ego é aquele sentimento que escuta a voz biológica principal que diz: você precisa ser o melhor. Porque só sendo o melhor você vai conseguir se reproduzir, ou seja, conseguir a fêmea ou o macho para se reproduzir e vai passar os seus genes para frente. Então você precisa ser o melhor, ponto. Nós sempre ouvimos isso. Essa é uma lei biológica para todos. E é isso que não nos deixa ficar em inércia. Por isso que a gente está o tempo todo produzindo. Por quê? Para sermos os melhores. Por quê? Para seguir uma lei biológica que, se não fosse ela, nós não estaremos aqui. Porque já tínhamos entrado em extinção. Então é nessa batalha de ser o melhor que a gente vai progredindo mentalmente e o nosso corpo também. Então, os animais mais simples, eles não têm esse passo além que é o ego. O ego já é pensante. Por exemplo, você tem que ser o melhor no seu trabalho. Só que no seu trabalho já foge a parte animal. E no seu trabalho, aí você pensa e projeta. Aí entra o pensamento que antes não tinha. Bom, eu tenho que ser o melhor. Mas o Dr. Ricardo é melhor do que eu no trabalho. Então, para que eu consiga ser o melhor, eu vou ter que usar algumas ferramentas. Vou ter que tirar ele da empresa de alguma forma. Ou eu vou ter que usar outras artimanhas, e aí que começa a surgir as ferramentas, a partir dessas ferramentas, que a gente chama de mazelas da alma. A mentira, a traição, todas essas ferramentas que o ego gerou, para quê? Para seguir a lei biológica de ser o melhor. Os animais não fazem isso. Os animais reconhecem, por exemplo, os cães reconhecem o líder, os lobos reconhecem os líderes. Então, quando eles sabem que é o mais forte, eles oferecem o pescoço. Por isso é comum ver em briga de cachorro, quem perde, abre e mostra o pescoço, como sinal de rendição. E todos eles, os pássaros, todos têm líder Todos e têm, tudo mais, né? todos têm. Eu dei exemplos para ficar mais claro, porque o cachorro a maioria tem em casa e sabe como funciona. Mas então, esse mecanismo de formação
do ego, ele já surgiu dentro da espécie humana porque ela é pensante. E antes não tinha. Tá? Mas junto com ele surgiram as ferramentas que são as mazelas da alma. E nessa situação de pensar, de planejar artimanhas, gerou também mais emoção ainda, porque não dava certo, porque era aquilo, e aí se sentia magoado, o outro ofendido, e aquela tempestade emocional dentro do campo. Tá? O que quer dizer isso? Desequilíbrio. Então, o pilar, os pilares, eles foram se estabelecendo dentro dessa relação social com o meio, já nas espécies mais simples, e quando adentrou a espécie humana com projeção, ela ficou muito mais ampla. Por quê? Porque aí, por exemplo, vivia nas cavernas, mas aí tinha uma caverna menor ou tinha uma caverna maior. A maior não entrava chuva de jeito nenhum, a outra já entrava um pouco. Um conseguia carregar mais carne nas costas que o outro conseguia mais tempo alimentar a família. Por herança, uns tinham mais saúde do que o outro. E esses pilares de estabilidade, que é a linha de equilíbrio, é que justamente deram origem, ou melhor, que demonstraram que a pessoa está ou não em equilíbrio em função do meio à sua volta. O que quer dizer isso? Que eu posso reconhecer o cenário e estar em equilíbrio ou não. A gente vai dar sequência agora, a gente vai ficar mais claro essa situação. Até aqui, não um comentário, porque temos muito assunto ainda à frente, mas perguntas sobre o que foi colocado. Alguém gostaria de elaborar algum questionamento? Na internet, por enquanto, não há questionamento. Tem uma pergunta da internet, Sim. né? Mas não sei se a gente prossegue aqui, mas Pode ser? pode ser a Pode. pergunta da internet? Pode. Se tiver embutido no futuro, na resposta futura, a gente deixa para depois. Mas pode perguntar igual. Aí, se for, eu já digo que nós falamos daqui a pouco. Tá. Então, é a Andrea, de Porto Alegre, né? Ela coloca, Dr. Júlio, egoísmo e orgulho são instintivos? Podemos tê-los em equilíbrio? Ótima pergunta. Essa encaixou perfeitamente. Por quê? São ferramentas do ego. Eu pulei, na verdade, uma parte. Talvez até ela tenha lido um dos livros, porque em um dos livros eu coloco justamente isso. Porque o orgulho e o egoísmo, eles são os filhos diretos do ego. E a partir deles que surgem as ferramentas que eu falei, da mentira, traição, dessa coisa toda. Tá? Mas o orgulho e o egoísmo. Por quê? Bem simples. É interessante, né? Que, por incrível que pareça, o orgulho e o egoísmo são passos evolutivos. Exatamente. Né? Isso aí é impressionante. Exatamente. E precisa ser bem esclarecido, claro, né? Então, foi necessário. Nós temos que entender que, assim, tudo isso fez parte do processo evolutivo. Sem isso, a espécie humana não estaria aqui. Porque foi esse impulso de ser o melhor. Imagina assim, só tinha comida, vamos pegar um tempo aí para trás, lá na época das cavernas, em que a gente sabia que os mais fortes precisavam sobreviver. Mas imagina que o mais forte, que era o pai, se ele fosse caçar, e ele tivesse lá 3 filhos de 6, 8 e 10 anos de idade, e a mulher, morassem eles na caverna. E ele caça, volta e fala, olha, não vou comer. Vou entregar só comida para eles, porque tinha pouca comida, então só eles comem. O que ia acontecer com o pai? Ia morrer de inanição.
Se ele não caça, as crianças iam ser caçadas junto com a mãe. Então, o que acontece? Sempre houve, na história, o mais forte prevalecendo para dar a segurança para os outros, que eram os mais fracos. Tanto é que, por isso que existe o macho alfa em toda a espécie. Por isso que existe aquele que é o mais forte, responsável pelo grupo. Mas ele também recebe a parte melhor, a melhor fatia do bolo é dele, né? Então os outros caçam e oferecem para ele. Por quê? Porque teoricamente ele é o mais forte. Ele é o gene mais forte. Então isso é um respeito que é uma hierarquia instintiva que ninguém perguntou, tá, mas olha aqui, pega por exemplo, um grupo de macacos que seguem um líder. Ninguém pergunta lá, por que os macaquinhos aqui estão dando comida para o outro, que é bem maior, bem mais forte, e não faz nada. Justamente pelo instinto em saber que, para a preservação da espécie, precisa ter um mais forte, o líder mais forte, que vai manter o gene do grupo. É interessante isso. Uma das vezes eu estava num avião e a pessoa que estava ao meu lado, uma filha, ela perguntou o seguinte: pai, mas que absurdo, era pequena naquela época, que absurdo, a aeromoça disse que em caso de faltar oxigênio, primeiro não coloque a máscara na criança, coloque em você, nos adultos primeiro, para depois colocar na criança. A criança não devia ter preferência. Aí na hora a gente fica em impacto, a gente vai raciocinar, né? Claro, porque se você coloca na criança e você depois perde o sentido, a criança não vai poder fazer o inverso. Fazer o inverso. Então você coloca a máscara em você, ajusta, respira e vai com calma, coloca na criança. Então veja que é mais ou menos na modernidade, sim, a correspondência. Né? Exatamente. Tá? E isso sempre existiu. Então, o ego, o orgulho que um gerou o outro, na verdade, mas eu sempre digo que o orgulho e o egoísmo tiveram origem no ego, nessa ordem, seja o melhor. E para ser o melhor, tem que ser egoísta. Para ser o melhor, isso fisicamente, tá? Nesse estágio evolutivo, voltando a dizer... Para quem entrou agora na internet, é nesse estágio evolutivo, tá? Nesse estágio evolutivo, tá? Então, o orgulho de ser o líder, de ser o mais forte e demonstrar que você é o mais forte, porque como que se demonstra? Protegendo. E se protege, beneficia o grupo. E o egoísmo, lógico, se eu estou protegendo, aí agora eu quero que os meus genes sejam os que vão ser passados para frente. Vamos lá, vamos ver se dá tempo de nós... Dá tempo. Tá. Então, a sexta questão, né, quais os pilares do equilíbrio mental? E tem vida social, autopreservação e preservação da espécie, formando o ego e criando hierarquias de enxurrada. Exatamente. Então, assim, primeiro, vamos citar os pilares. Quais são os pilares que nos mantêm em equilíbrio hoje? Como assim? O que é aquilo que, se estiver bem à minha volta, me mantém em equilíbrio e não me tira do equilíbrio, independente do cenário que se forme? Ou seja, eu estou parado, os cenários vêm, mas eu continuo naquela linha. Então, quais são esses pilares que eu tenho que tomar cuidado? A vida social, a vida saudável, a vida financeira e a espiritual. São 4. Só confere para mim. São... Tem a vida saudável, saúde física e psíquica,
a vida financeira, que é a estabilidade no plano físico, né? E segurança, manter as leis biológicas. Deixa eu ver aqui, a deficiência pode tá, esse aqui já é... e a vida espiritual. E a vida espiritual. Então tá, são só esses 4. Então, assim, relativamente simples. São 4. Simples. Então, assim, pelo menos para decorar é fácil. Né? Então, o primeiro, a vida social. Como eu falei, importantíssima, por quê? Porque nós vivemos em grupo. Sempre vivemos em grupo. Nós precisamos do grupo para interagir. Então, animais. Vou dar um exemplo de novo, porque eu acho que esses exemplos eles enriquecem. Se nós nos isolássemos, ficássemos fora do grupo da nossa espécie, nós entraríamos em um desequilíbrio de perda de personalidade. Isso acontece muito com quem? Cachorros. Por quê? Porque o cachorro, quando ele é retirado da sua espécie e é criado dentro de casa como um cachorro, como um integrante humano, ele entra em desequilíbrio. Ele se torna ou apático ou irritado, ele se torna depressivo. Existem N doenças causadas por retirar o cachorro do seu grupo e colocar para ser tratado como humano. Então, tanto é que os tratamentos, quando acontece isso, o tratamento é pegar o cachorro, tira da família e coloca num lugar que está cheio de cachorro. Aí deixa ele lá uma temporada, até que ele se desestresse, que ele entenda que ele é um cachorro, que ele volte a reconhecer a dominância dentro da espécie dele, porque cachorro também tem essa característica. Se você não for o dominante, ele vai ser. Por quê? Porque ele instintivamente precisa ou ser dominado ou ser dominante. Então o cachorro tem essa característica. Então, lógico, mais uma vez, estou dando exemplo dos cachorros, por quê? Porque faz parte mais próximo da nossa vida. Mas poderia ser qualquer outra espécie, inclusive nós. Se nós sairmos e formos colocados junto com outra espécie, isolada, nós entraríamos em um monte de conflitos psicológicos, emocionais, e o que acontece? Desequilíbrio total. Até psiquiátrico. Né? O exemplo daquele filme Náufrago seria... Passa o microfone dele, pessoal da internet, para ouvir. Isso. Dá uma repetida. Nesse caso, o exemplo do filme Náufrago seria Perfeito. Sr. Wilson. Isso. Com Tom Hanks. Exatamente. Tá? São várias situações, assim, o exemplo não só desse filme, né, mas de náufragos ou pessoas que ficaram perdidas em florestas, enfim, gerou distúrbios psicológicos ou psiquiátricos, ficaram isolados da espécie humana. Então vai perdendo uma coisa que para nós é muito comum, o comportamento, personalidade. Por quê? Porque a gente acorda com uma espécie humana do lado todos os dias. A gente vive tudo em função da espécie humana. Mas a hora que tirar isso, muda. Então, o primeiro pilar é a vida social. A gente precisa dessa interação com o meio, precisamos desde a formação da nossa personalidade, do nosso comportamento, a ordem do ego, de orgulho e egoísmo, formação das mazelas. Então vejam que, onde é que está o pecado da mentira? Eu falo pecado que é para instigar, né? Porque assim, a escolha da mentira. Aí a mentira fez parte dessa evolução, da nossa evolução. E ela faz parte ainda da evolução, não só nossa, mas da evolução dos seres que são praticamente 100% instintivos. Tem um programa
eu não lembro se é na Animal Planet ou se é na Discovery, que é os animais trapaceiros, e que eles enganam as outras pessoas, enganam os outros da espécie. Então existem N exemplos, tanto é que são programas com, sei lá, 10 casos em cada programa, em que mostra os animais um enganando o outro, para quê? Para ter a comida, para ter alguma outra coisa. Eu vou contar um exemplo que eu contei lá no congresso em Lisboa, que é de um macaquinho. Aquele que nós fomos? Isso, aquele. Ah. Isso. Um macaquinho que existia um macho alfa e um dos macaquinhos que ficava lá dentro da área do zoológico, ele queria copular com uma das fêmeas. Só que o macho alfa não deixa, ele não permite. As fêmeas são dele. Mais uma vez, porque ele tem que manter o gene mais forte e ativo. Então, o que o macaquinho fazia? Ele ia na frente do zoológico, se grudava nas grades do zoológico da cela, né? Porque era um espaço grande ali, eu esqueci o nome agora, onde eles vivem ali. E aí ele fica... Oi? Não, mas não é a jaula, porque é grande, é um tipo um viveiro, digamos assim, mas isso tem um nome, mas eu não lembro agora. É um espaço bem maior, né? Bem maior. E aí com árvores e rochas e casinhas e tal. E aí ele ia lá pra frente, aí ficava gritando lá na frente, fazendo o maior escândalo grudado nas grades. A hora que aí o macho alfa que estava lá no fundo queria saber o que estava acontecendo, né? Porque imagina, ele tinha que proteger. A hora que ele ia lá para frente, ele corria para trás para copular com a macaquinha. Esse é um dos exemplos. Isso tem na internet várias histórias desse macaquinho. E eu até descrevi também, num dos livros eu dei esse exemplo. Outros exemplos que eles fazem de teste, por exemplo, eles dão uma banana, deram uma banana para uma macaca, e só uma banana. E aí, a hora que ela pegou, soltaram a outra macaca. Aí ela não sabia o que fazer com a banana, porque ela não queria dividir. Aí ela pegou e escondeu a banana e saiu dali, disfarçando. Aí ela ficava parada, como se não soubesse o que estava acontecendo, com a banana escondida num dos brinquedinhos que baixava e levantava. E aí, a hora que a outra macaca se aproximava da onde estava a banana, ela virava de lado, que é para disfarçar mais ainda, como dizer assim, eu não estou nem aí, não é por aí não tem nada, sabe? Tá frio. Tá frio, exatamente. E aí depois eles prenderam de novo aquela macaquinha que tinha um soldado por segundo. Aí ela foi lá, tirou a banana para comer. Então vejam que assim, isso está cheio, está recheado desses exemplos em que os animais, praticamente instintivos puros, enganam uns aos outros para se beneficiar de alguma forma. Então, eles estão o quê? Mentindo. Tem muitos políticos que escondem banana aí. Tem. Então, eles estão mentindo, estão enganando o outro para se beneficiar. Aí, o que acontece? São aquelas primeiras faíscas de pensamento. Ela está projetando situação. Se eu ficar aqui com essa banana dando sopa, ela vai vir aqui e vai querer pegar minha banana. Aí ela projeta, esconde, que não é uma coisa comum, ela raciocinar para que faça isso. Tá? Então, só para entender que dentro desse processo evolutivo, de vida social é necessária e, ao mesmo tempo que é necessária, tudo que nós vemos, toda a nossa reação, ela foi necessária, por pior que tenha parecido. Né? Então, esse é um dos pilares. Microfone lá para ele, né, por favor. Só para afirmar, então, vocês são todas ferramentas necessárias à evolução. E não se deve condenar, inclusive taxar como um erro, ou condenar uma determinada atitude egoísta, coisa parecida, que faz parte da evolução. Exatamente. Aliás, os seres mais lá de cima não condenam em nada.
toda a experiência que nós fizemos aqui é uma experiência válida. Estamos aqui para isso, para experimentar, encontrar o melhor caminho. E a gente se livrar dos desvios energéticos aí e seguir adiante. Exatamente. E qual que é o ponto de vista? Eu dei o exemplo da macaquinha que escondeu a banana. E foi uma cena até engraçada, né? De ter escondido. Mas se nós fôssemos a outra macaquinha e descobríssemos que estávamos sendo enganadas, né? Que a outra escondeu a banana e não dividiu, aí depende da posição. Poderíamos ficar magoados, com raiva, mas mesmo que ela descobrisse, ela não ficaria. Instinto puro, né? Ou um pouco, mas que duraria pouco tempo. Então, os planos mais evoluídos, por exemplo, eles vêm da mesma forma que a gente está vendo a macaquinha. Olha lá, ele fez tal coisa. É só uma escolha, né? Faz parte do Coitado processo. toda a consequência que virá para ele. Exatamente, né? Então, assim, eles vêm dessa forma. Olha, que pena que ele escondeu a bananinha. Como o Dr. Ricardo falou, os políticos ainda estão escondendo a banana. Então, assim, o que acontece? Que pena, problema deles em fazer isso. Poderiam encurtar um trajeto aí nessa história. Aliás, falando em movimentação de energia, até faço um apelo aqui para o pessoal que está me escutando, que não me mande mais por WhatsApp, por e-mail e tal, porque eu recebo do mundo inteiro, de Portugal, todo lugar, mas todo mundo me manda notícia de problema, de roubo, de desvio, de não sei mais o que. E, gente, para que entrar nessa corrente? Né? Toda vez que você lê aquilo, você fica feliz? Não. Você fica o quê? Indignado, aborrecido, triste. Você amplia essa energia, aumenta os campos energéticos negativos. Então vamos, olha, aqui aqui do ICEF tem o Salinas, muitos conhecem aqui, ele criou um site fantástico. O mundo está cada vez melhor. Não sei se está cada vez melhor, o mundo... Como é que é o nome do site certinho? O mundo está cada vez melhor. Gente, é isso que nós temos que divulgar. Porque o pessoal está acreditando que está ficando tudo cada vez pior. E não está, gente. Não está. Entende? Nunca houve, na época do planeta, milhões de pessoas fazendo bem, criando ONG, para proteger borboleta, para proteger micro, não sei o que, né? Para o velhinho doente. Olha, tem milhões de pessoas voluntárias no mundo inteiro fazendo bem. Tem fila para voluntário em hospital. É impressionante isso, entende? Antigamente o pessoal ia para a praça pública para ver leão comer criancinha e apostava, entende? Porque hoje faz a mesma coisa. Não é? Não vem com isso que não faz, é um pouco diferente. Tem um ou outro que deixaria o leão comer a criancinha do outro país. Tá? E claro que existe, mas é uma exceção, entende? Então vamos divulgar as coisas boas. Então a gente entra nessas correntes energéticas. Não me mande esse mês, tá? Vamos adiante. Tá, então vamos para o próximo pilar. Vida saudável, saúde física e psíquica. Então tá. Esse é um pilar muito óbvio, né? Porque como é que estaremos em equilíbrio estando doente? Aí nós entramos numa outra situação. Vestimos um corpo físico. Se o corpo físico está doente, nós estamos normalmente em desequilíbrio. Primeiro, porque a doença é fruto de desequilíbrio. Então, ninguém fica doente se não tem uma toxina mental para, via campo magnético, se instalar no corpo físico. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que depois que instala, aí a pessoa não sabe por que instalou. Não tem aquela percepção de que estou doente porque a energia saiu do meu campo e agora vai para o corpo físico, eu estou drenando e vou ficar melhor depois que eu drenar essa energia. Normalmente não é assim, né? Normalmente é o contrário. Eu doente de novo, mas o que eu fiz para passar por essa situação? Né? Então, assim, entra uma situação em que falta perceber
como que funciona a engrenagem. Falta perceber o que é a doença e por que ela age. Aí, eu acho que não vou entrar agora para tocar nesse assunto de novo, porque nós já tocamos outras vezes em uma palestra inteira falando disso. Então, mas só para que a gente saiba que, primeiro ponto, a saúde depende de nós. Mentes sãs vestem corpos sãos. Então, a gente tem que mudar a nossa perspectiva ao redor, que inclui o pilar da vida social e os outros que a gente vai ver depois. Para quê? Para que, em função do cenário se formando, nós não criemos situações densas, toxinas mentais dentro do nosso campo, que se tornem doenças. E se tiver doente, que saiba, entenda o que é a doença, que é um processo de limpeza automática do campo magnético. Entendam dessa forma. A doença é um processo de limpeza das energias densas que o próprio ser depositou dentro do seu campo, que está ligado ao seu corpo astral e que, se não for drenado, quando desencarnar, vai levar junto. Como tudo tem um mecanismo de limpeza na natureza, por exemplo, se não tivesse formiga, barata, rato, urubu, a gente vai estar morando num lixão. O planeta ia ser completamente podre. Mesmo assim, é aquele negócio que se forma assim, dá um certo asco da barata. Né? Mas o que acontece? Eles estão limpando. Caiu um farelinho de qualquer coisa, passou um pouquinho, vai ter uma carreirinha de formigas fazendo aquela limpeza daquele processo. Os dois se beneficiam. A formiga porque é alimento e, ao mesmo tempo, ela limpa o planeta. Por que isso? Porque dentro da formação do planeta, dentro da formação do universo inteiro, sempre houve um processo que refaz tudo, de limpeza automática. Então a gente pode ver que tudo é perfeito e está tudo encaixadinho dentro do seu lugar. Quando nós produzimos uma sujeira dentro do nosso campo, que é uma sujeira que só nos causa mal, se nós formos desencarnar aí para o plano astral, é muito óbvio que exista um mecanismo de limpeza para que isso não aconteça. Para que a nossa parte, que é eterna, saia limpa, apesar dessa interação desequilibrada. Até colocando também o seguinte, que esse é o processo, né, sem dúvida alguma, mas não é suficiente só passar pela doença. Porque a doença ela foi gerada pelo modus, entre aspas, pensandi, né? De modus vivendi, de modus pensandi, pela maneira de pensar do indivíduo. Então gerou aquela fragilidade energética, criou o campo, atraiu a bactéria, sintonizou, etc. Tá? Agora, muita gente pensa que pelo fato de sofrer ou de ter a doença, ele está purificado. Simplesmente pelo fato. Não. Tem que haver a modificação das energias internas do psiquismo do indivíduo, porque ele tem que passar a vibrar numa outra frequência, porque senão ele vai continuar gerando. Porque tem muita gente que imagina, porque é como se fosse uma penitência antiga, né? O indivíduo se batia, sofria, se lanhava, paguei meu pecado, porque eu fiz a penitência, sofri, paguei perante Deus. Isso é um absurdo, isso é uma ilusão total, né? Então, há o correspondente moderno. Não, eu estou doente, eu vou sofrer bastante e aí eu vou me purificar. É claro que nós não estamos dizendo isso, né? Ninguém está dizendo isso. Então, isso é um processo necessário em função de um equívoco, mas se o equívoco psíquico mantiver, vai desencarnar com o mesmo problema, né? Ou vai reencarnar com o problema de novo. Então, é precisa a tal da reforma íntima. Ou seja, na realidade, procura, numa linguagem mais nossa, né, mudar a frequência de vibração. Entende? Então, é o seguinte, se eu estou vendo na televisão
um político que é um líder, etc, etc, então eu posso admirá-lo pela inteligência, mesmo que ele esteja sendo conduzido de uma forma altamente negativa. Eu admiro a inteligência dele e eu lamento que ele esteja passando por aquela situação e posso me penalizar dele, tomara que ele tenha o amparo necessário para despertar para uma modificação, porque infelizmente, coitado, vai sofrer muito, não agora ou não, mas mais tarde é inevitável isso, né? Agora, se eu me tomo por ódio, por indignação com relação a esse político, eu entro na mesma frequência, né? Então, daqui a pouco eu tenho um problema orgânico, apareceu uma hepatite, apareceu uma úlcera. Como apareceu? Né? É porque você olhou ali, todo dia que você vê a notícia, você entra naquela vibração. Então, aquilo que eu falei dos e-mails que mando, né? Eu faço sempre um exercício, só manda lá, o vírus fica um cunha, não sei mais o que e tal, né? Então lá, etc, etc. Então, aquilo, eu admiro o Cunha pela inteligência, pela sagacidade, pela fleuma. É uma pessoa que tem esse lado que ele conquistou e que talvez ele tenha espiritualmente nesse ponto mais evolução do que eu, porque ele fica ali, o pessoal chega, ele incólume, nem pisca, entende? Então, adquiriu um processo de crescimento nesse sentido. E outros não, né? Outros não. Então, evidentemente, nós vamos olhar ali, vou tentar aprender com ele, e isso não no sentido negativo, mas no sentido de poder ver um doente que está com problema, etc, etc, não me envolver, poder ajudar o doente e não me envolver, sofrer com o doente, manter-me incólume e poder ajudar o doente. Então, eu vou aprender com o Cunha ali, vou aprender com ele, e vou desejar que ele tenha uma abertura de horizontes e que saia dessa situação e que seja feliz. Todo mundo tem que ser feliz, né? Então, quer dizer, a gente tem que aprender a conviver com essas questões, né? Sim, é o ponto de equilíbrio. O Dr. Ricardo falou uma coisa muito importante. Por exemplo, uma pessoa está com raiva numa vida física. Arrasta aquela raiva de alguém a vida inteira, vai produzindo aquela energia dentro do próprio campo, aquela energia vai se instalando e ele morre de uma úlcera sangrante. Está curado? Não. Quando a gente desencarna, a gente sai pensando exatamente como pensamos agora. Porque a mente é mente, corpo é corpo. Tu só chega lá e você morri por causa dele. Exatamente. Mas aí já sai do outro lado, já sai com raiva. E com mais raiva ainda. Então é comum ver, por exemplo, atendimento no centro espírita, os espíritos enfurecidos. Além da raiva que já tinha, ainda morreu por causa do cara, né? Então, vejam assim que se ele não mudar, que por exemplo, nesse exemplo não mudou, o que vai acontecer? Ele vai estar instalando já no plano astral, instalando uma doença que vai surgir na próxima vida. Ele não vai saber por quê, porque vai ser já um conhecimento inconsciente, mas já vai nascer com uma doença instalada. Então, tem que tomar cuidado. Outra coisa assim que é importante que quando a gente não fala 8 ou 80 aqui, não é exatamente, porque são muitas variáveis, porque senão tem interpretações radicais, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado. Assim, o que a gente passa aqui são exemplos de muitas possibilidades, de muitas variantes, tá? Então a questão da saúde, ela é nesse sentido. Não é porque fez isso que vai nascer com aquilo. Não é assim. Mas o que é importante é saber que nós desenvolvemos e a doença ela vai limpar. Agora, como o Dr. Ricardo também falou, bom, agora vou deixar limpar então. Desenvolvi, estou aqui com uma doença, não sei o quê. Deixa limpar. Não. Deixa que ela vai instalar. A tua responsabilidade agora é cuidar do teu corpo. Né? Então, assim, aí vai se tratar. Aí que é a tentativa de restabelecer o equilíbrio, mesmo estando naquele momento doente. Porque existe uma diferença em estar doente e ser doente. Nós podemos estar doentes em função de ter descido uma energia lá e ter se instalado.
Agora, o ser doente é carregar essa energia para onde você for. Então, é esse o cuidado que tem que ter. Então, vamos para o terceiro pilar, que é a vida financeira. Estabilidade no plano físico. Segurança, manter as leis biológicas. A deficiência pode intuir a graves condutas, assim como o excesso. Deu de ouvir? Deu. Uhum. Alguém quer que repita o que ela leu ou não? Pegou agora bem? Tá. Você quer que eu repita? Não, Eu não. quero. Vida financeira. Estabilidade no plano físico. Segurança, manter as leis biológicas. A deficiência pode intuir a graves condutas, assim como o excesso. Isso é uma outra coisa importante. Ó, falar de dinheiro aqui no Centro Espírita é pecado. Então, vejam, essas... Pode. Então, é importante que a gente tenha a ideia que o dinheiro, hoje, pode ter sido o sal da época romana, por isso o salário, né? Mas assim, por quê? Porque naquela época se pagava com sal. Mas pode ser uma banana entre os animais mais simples. Oh, obrigado por... Não vão falar, né? Mas em agradecimento, vai lá e entrega uma fruta. O que acontece com o macho alfa, quando eles levam frutas, os outros, é em agradecimento pelo cuidado que ele tem com o grupo. Então, o pagamento, ele sempre existiu. O dinheiro é o pagamento. Só que agora ele tomou uma proporção diferente, porque agora ele está enroscado com o ego. E aí tem as projeções, tem os planejamentos, então tem orgulho e egoísmo junto, que já teve, sempre teve. Então, o que acontece? Esse tem uma outra brincadeira, outra historinha também, bem rapidinha, que um dos macaquinhos, quando levava pro alfa, que eu li várias histórias do macaquinho por isso. Quando levava pro alfa, o que ele fazia? Ele selecionava as melhores frutas para ele, escondia atrás da moita e levava o resto pro alfa. Aí depois, o alfa ficava feliz, comia as frutinhas dele e ele voltava para comer as melhores. E ele sempre fazia isso, era uma rotina. Então, mais uma vez, ou seja, ele pagava, mas pagava da forma dele, né? Aí então, o que acontece? Isso sempre existiu. Essa forma de ver o pagamento proporcional ao que se faz, isso agora só se dá nome de dinheiro. Mas quando se fala, o dinheiro está associado com orgulho, egoísmo, né? Não, o pagamento sempre esteve associado com isso também. É lógico que em épocas anteriores, vamos pegar, por exemplo, as cruzadas, que foi uma grande historinha, que na verdade estava envolvido, era domínio. Não tinha nada de história de... porque é a Terra Santa. Não, aquilo lá foi um motivo assim só para livro. Só quem acredita nisso é o livro de história. Porque o resto todo mundo sabe que não foi essa a razão. Então, a gente tem que entender que sempre existiu isso. E hoje ela faz parte, essa estabilidade, ela faz parte do nosso momento, mais uma vez, do nosso estágio evolutivo. Abrindo parênteses, a melhor definição que eu escutei de o que é uma coisa grátis, grátis é aquilo que alguém está pagando para você. É verdade? É verdade. Então, por exemplo, a nossa palestra é grátis, entre aspas, né? Mas alguém está pagando a luz, a água, a mensalidade da internet, e assim por diante, né? O IPTU, né? E outras coisas mais. É grátis para alguém, né? Exatamente, né? Ainda bem que de vez em quando alguém colabora. Né? mas como ele falou, existe um certo tabu, assim, de se falar,
porque existem estruturas aí fora, não vamos citar o nome, questão de respeito, né? Mas existem estruturas que exploram as pessoas com a questão da religião. Todo mundo sabe, não precisa nem citar, peço que não citem mesmo, né? Mas isso aí é uma coisa assim absurda, isso é um crime, né? Agora, então, nós espíritas somos o contrário, né? Quem coordena as atividades espíritas não se nutre delas. Sim. Pelo contrário, dá, né? Mas a tal ponto existe essa questão que quase não se fala em dinheiro no centro espírita. Sim. Com receio justamente de se confundido com essas outras denominações. Exatamente. Né? Que é um tabu, que é completamente desnecessário, que eu diria assim que é uma ingenuidade em achar que não é necessário. Eu diria assim, ó, é outro pilar importantíssimo na vida, a estabilidade financeira. Por quê? Porque, como eu falei, você precisa ser o melhor pela preservação da espécie, autopreservação. E por que no final da frase falava os dois extremos, a deficiência ou o excesso? Porque se lhe falta, vai intuir negativamente a conseguir, se você precisa dar isso para um filho. Se teu filho precisa de alguma coisa e você não tem como, esse desespero vai gerar uma energia densa tão grande no teu campo, já negativa, já pesada, que pode te alterar conceitos prévios que tu já tinha de moral, que vai fazer com que você possa roubar, que você possa enganar, que você possa fazer alguma coisa para conseguir, para suprir e preservar a descendência. Então, nesse sentido, tem que tomar cuidado os extremos, porque o outro lado também é positivo. Se você tem muito. Só tem, aquele relógio ali está errado, sabe? São 9h30. Então, você conclui teu pensamento com calma, mas conclui. Uhum. Tá? Só para saber. Então tá. Eu vou fazer assim, então. Eu só vou... vou dar por concluído. Não, que mas completa. é porque tem... Não, porque tem ainda mais um pilar que Tem é o muito último importante, pilar. né? Então tá. Que é a vida espiritual, Exato. projeção futura. Nossa, como é importante. Não teremos este corpo sempre. Dividimos em... Posso continuar Sim. lendo? Agora, esse é o momento para a reflexão. Futuro, compreender como funciona a engrenagem, respeitá-la e aceitá-la. Mais difícil é o apego para compreender as perdas. Então tá. Vida espiritual. É tão importante, ou talvez mais, porque nós somos seres espirituais e eternos, é o pilar da espiritualidade. Só que a gente vai dividir em duas. Esse agora, em que nós precisamos, dentro desse momento, aquele momento de reflexão. Ou seja, o seu momento de respirar, que seja 10 minutos por dia, mas que você... Eu sou... o que eu estou fazendo, sair daquela rotina de trabalho e casa e sair um pouco e te ver como uma unidade espiritual. E a outra a longo prazo, é aquele investimento que tu consegue ver quais são as tuas condutas hoje e o que essas condutas vão te levar. Ou seja, tanto um quanto o outro, esse momento eu agora, é justamente de ver, eu estou em equilíbrio? Qual que é o pilar que não está funcionando? O que eu posso mudar? E a longo, esse o agora, né? E a longo, a percepção, que só vem com estudo realmente, só vem com o tempo, com vidas, que é reconhecer a engrenagem, saber como que essa engrenagem funciona. Ou seja, ela está muito relacionada às perdas, porque é a causa de maior desequilíbrio. Perda no sentido de quê? Qualquer coisa. A gente se apega a tudo no plano físico. E nós somos seres espirituais. Então, qualquer coisa que nós percamos, por menor que seja, vai nos abalar. Às vezes um abalozinho pequeno, às vezes um grande abalo, mas abala.
Pode ser uma coisa que demore 1 minuto e eu esqueça, ou pode durar a vida inteira. E o que vai estar acontecendo com isso? Emocionalmente, eu vou estar jogando essa energia, que seja por 1 minuto, ou que se for a vida inteira, dentro do meu campo, e ela vai gerar desequilíbrio novamente, vai gerar doença física, vai gerar cenários mais conturbados. Então, é importantíssimo nós nos reconhecermos como unidades espirituais, mas vestindo o corpo físico e estando aqui hoje. Não adianta se projetar, mas eu vou lá para o astral, vai. Mas o que tu vai levar se tu não souber que agora você tem necessidades de equilíbrio em algumas coisas? Então, os pilares: social, reconhecer a sua interação social, a necessidade, as diferenças, sem julgamento, sem aquilo que a gente viu toda. A parte da saúde, reconhecer para que serve a doença e por que eu não quero produzir mais doença. Financeira, eu preciso de uma estabilidade para que eu possa pensar, porque se eu tiver com dificuldade financeira, eu vou estar tão preocupado que eu não vou ter tempo de produzir alguma outra coisa. Tá? Eu vou estar sob estresse, então vai me gerar desequilíbrio. E a vida espiritual, importantíssima então, nesses 2 pontos de vista, o agora e a projeção do que eu quero para as próximas vidas. Bom, então nos resta agradecer ao nosso amigo, Dr. Júlio, e em função da hora, não vou detalhar. Na quarta-feira que vem eu vou explicar, quem quiser fazer um curso gratuito, vai ser dia 8 de outubro, das 2 até 6 da tarde, com um lanchezinho no meio, certo? Nós vamos dividir em grupos o pessoal e vamos entregar perguntas sobre energias, mediunidade, animismo, e na segunda parte do grupo, características dos trabalhos do ICEF. Certo? Vai ser dia 8 de outubro, será um sábado. Serão 3 coordenadores. Tá? Os detalhes, na quarta-feira que vem, antes de 8, dá tempo, né? A gente vai explicar melhor. Se alguém tiver interesse, já pode ir dando nome ali na livraria, acho que está fechada agora, né? Então, entre na semana que vem, colocar o nome no papel e o telefone. Bem, meus amigos, só nos resta agradecer nosso colega, né? Agradecer a espiritualidade pelo apoio, pela presença dada, e que possamos levar para os nossos lares as flores espirituais que são aqui trazidas a todos nós. Muito obrigado a todos.